Olá, pessoal. Vamos prosseguindo agora com a nossa aula virtual, onde nós vamos abordar esse item 2.4, a equação de onda de Schrödinger. Então, nós estamos voltando para a representação de Schrödinger e vamos rever, então, a equação, relembrando essas funções de onda, que são a projeção de um estado na base das coordenadas, né, na representação da base do operador x, e nós vamos ver agora a evolução temporal. Anteriormente, a gente tinha visto o caso estático, né? Mas de lá para cá a gente viu como é que funciona a evolução temporal e vamos ver como é que fica. Então, nós vamos tomar a equação de Schrödinger nesse formato aqui, não é? Levando em conta a evolução temporal e vamos escrever essa equação na base dos autovetores do operador x. Então, tá aqui, não é? É só você pegar, multiplicar pela esquerda pelos braços x' e nós estamos, então, projetando os estados nessa base. Agora, nós vamos usar o fato de que na representação de Schrödinger, esses autovetores da base, eles são independentes do tempo. E aí, dessa forma, essa derivada aqui, ela pode ser colocada aqui. Ou, se você preferir, o Bra, ele pode ir para dentro da derivada, porque ele é independente do tempo. Então, a gente vai considerar, por simplicidade, que a hamiltoniana é desse tipo aqui, onde eu tenho o termo cinético, o termo potencial, e esse potencial, ele é um observável, ou seja, é hermitiano com autovalores reais. Assim, dessa forma, essa matriz, não é, do que representa o potencial V, ela é uma matriz diagonal. Observem aqui, ó, que só vai ter valor de alto valor diferente de zero quando o x' for igual ao x duas linhas, né? Isso nas três coordenadas. Estamos olhando aqui o caso tridimensional dessa relação, né? E quando você escreve o equivalente dual, você não precisa colocar o adjunto do operador V, porque ele é um operador hermitiano, né? E como ele depende de x, então ele comuta com x, e aqui, quando você faz esse V atuar sobre o Bra de x', você tem esse alto valor aqui, que é o V x duas linhas. Agora, o termo cinético. No caso do termo cinético, que é esse termo aqui, né? Como é que vai ficar? A gente tem que esse P, ele foi definido na base dos autovetores de x, como menos IH cortado, derivada em x, né? Então, o P sobre 2m vai ficar nesse formato aqui, quando eu tiver o caso unidimensional, né? Então, ele vai ser a derivada em x quando eu tiver o caso unidimensional. Se a gente vai para o caso tridimensional, essa derivada no espaço aqui, ela se torna um gradiente. E quando a gente escreve o p ao quadrado, que é como ele aparece aqui no hamiltoniano, então esse gradiente vai virar um laplaciano. E dessa forma, então nós vamos ter que essas funções aqui envolvendo o hamiltoniano vão ser reescritas nesse formato, né? E finalmente nós vamos ter essa forma final. Aqui eu fiz as substituições levando em consideração tudo que a gente discutiu no slide passado e aqui eu tirei dos brackets. Sendo que essas funções que estão escritas aqui, ó, relembrando, né, são as funções de onda em x' e com a dependência temporal. Assim, finalmente, a gente pode escrever a equação de Schrödinger com a dependência temporal, né, nessa representação das coordenadas, né, que é essa forma bastante conhecida já de todos nós. Então, agora, a gente vai considerar um caso particular no qual
E nós já vimos isso, tá? O estado inicial é um dos autovalores do operador A, sendo que esse operador A é compatível com a hamiltoniana. Ou seja, quando a gente tem um estado inicial que corresponde a um dos autovetores, né, do operador A, é o que a gente chama do estado filtrado, né? Então, ele foi preparado para só conter, né, autoestados desse operador A. É o que a gente chama também, ele está representado aqui, ó. Lembra que a gente já viu isso anteriormente? É o que a gente chama de estado estacionário. E, nesse caso, o observável A, ele vai ser uma constante de movimento. Então, só relembrando como fica, se esse estado alfa ele for igual à linha, no instante inicial, o alfa no instante t qualquer, você obtém como? Fazendo aquele operador de evolução temporal. Lembra desse formato aqui que eu falei lá atrás? Olha, guarda esse formato que nós vamos ficar usando ele. Então, esse é o operador de evolução temporal, né, que vai atuar sobre o estado à linha. Acontece que aí, dessa forma, como o estado inicial é a linha, a gente chega aqui, ó, num bracket de A duas linhas, a linha, que nós sabemos que vai ser o delta de A duas linhas, a linha. Então, dessa forma, essa somatória desaparece, porque eu só vou ter resultado diferente de zero em A linha. Esse ket vai ser o ket de A linha, aqui some também, e nós vamos ter a exponencial. O estado alfa, no instante qualquer, então, ele continua sendo o estado inicial, não é? Com essa diferença aqui no termo dependente do tempo, mas ele continua sendo o autoestado, a linha. Então, só relembrando, né? Esses autovalores de A e de H, eles vão ser, respectivamente, a linha e E de A', né? Então, vão se manter esses valores ao longo do tempo. Nesse caso, o operador ou o observável A é uma constante de movimento, né? E o sistema permanece no mesmo autoestado, é aquele autoestado filtrado, né? Ou preparado. Então, permanece nesse mesmo autoestado ao longo do tempo, que é chamado de estado estacionário também. E aí, dessa forma, escrevendo a função que representa esse autoestado na representação das coordenadas, nós vamos ter, ó, a projeção de alfa num instante t qualquer, não é? Sobre a base de x, então é escrita usando essa expressão aqui, né? É escrita como essa função de A' x vezes esse termo da exponencial no tempo, né? Então, veja que essa função aqui é uma função independente do tempo, que depende de x, é o que a gente chama de função do estado estacionário. Então, essas funções de onda são obtidas escolhendo se o operador A igual a H. Lembra que a gente considerou vários casos gerais, né? Nós fizemos as considerações pensando num operador A, um observável A compatível com a hamiltoniana, vários operadores compatíveis com o hamiltoniano, e a situação mais particular possível é aquela em que o operador A é o próprio hamiltoniano, tá? Então, dessa forma, o próprio alto valor de A vai ser a energia. Como é que eu represento isso? A única coisa, ó, é que esses autovetores aqui agora eu represento como? Em função do alto valor de energia, porque ele é o próprio autovetor do operador hamiltoniano, tá? Só mudou isso aqui, ficou mais específico, e o formato geral continua o mesmo. É somente para a gente lembrar que eu tenho uma função aqui, ó, que depende somente de x' e ela é uma função uma função de energia, né? Então, substituindo tudo isso na equação de Schrödinger que eu tenho aqui, tá? Substituindo essa expressão aqui, nós temos o termo
Aqui é o termo independente do tempo, mas eu tenho uma derivada aqui, né? Do termo que é independente do tempo, mas vai ficar a derivada, então, da exponencial, certo? E de modo que, na hora que eu faço essa derivada da exponencial, nós vamos ficar com menos i vezes e sobre h cortado, né? Que aí o menos i com esse i aqui vai dar 1, né? O h cortado vai cancelar e eu vou ficar com e vezes a exponencial, certo? De modo que, depois de fazer essa derivada, vai aparecer a mesma exponencial em todos os termos, que eu posso cancelar. Nesse primeiro termo, por conta da derivada, vai aparecer um e multiplicando, né? Então, eu vou ter e vezes a função u. Aqui, eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano de u, a exponencial eu cancelei, e aqui v de x' que multiplica u, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, que nós também já conhecemos. Bem, só repetindo algumas coisas aqui, né, que essa representação ela pode ser feita através da função de onda, né? Então, é a componente do estado do sistema num instante qualquer na direção do vetor x', tá? Então, é o estado sendo projetado na direção de x'. Quando a gente pega o módulo ao quadrado dessa função multiplicado por dx, lembra que esse dx aqui, ele surgiu quando a gente começou a falar de um espectro contínuo, né? Quando a gente falou em representação das coordenadas, que falou, olha, você pode ter infinitos autovalores, então surgiu, a somatória virou integral e surgiu esse dx aqui. E então esse termo representa a probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalozinho aqui, dx, tá? Se a gente dividir essa expressão por dx, nós vamos ter um outro parâmetro que é a densidade de probabilidade. Tá? Então, vejam que esse termo aqui embaixo nada mais é do que essa probabilidade dividida por dx. Essa densidade de probabilidade, ela pode ser representada também como ρ de x' no instante t qualquer. E aí, tem um exercício aqui para vocês, que é o seguinte: usando a equação de Schrödinger, nós podemos deduzir uma equação de continuidade muito parecida com a equação que a gente tem lá no eletromagnetismo, tá? Lá no eletromagnetismo que a gente tem o gradiente da corrente dependendo da variação da densidade de corrente. Aqui, quando a gente traz para a mecânica quântica, então vai ser uma densidade de probabilidade representada por esse ρ, e esse J aqui, ele vai ser entendido como um fluxo de probabilidade. Então, bem parecido com essa expressão que a gente tem para corrente e densidade de carga e corrente elétrica lá no eletromagnetismo. Então, o exercício é, usando a equação de Schrödinger, deduzir uma equação de continuidade desse tipo aqui, onde esse J, que é a densidade de probabilidade, ele vai ser escrito dessa forma aqui, tá? Onde esses psis, eles são a função de onda na representação das coordenadas, tá? E dessa forma, também a gente tem que essa integral no espaço, né, do fluxo de probabilidade equivale, ela está relacionada ao momento linear, ela equivale ao valor esperado, ou valor médio do momento linear num determinado instante, tá, dividido pela massa. Esse é um exercício para vocês fazerem, tá? Mas eu deixei uma colinha aqui, né? Nem sei por que eu pus essa cola, porque na verdade
Eu sei que vocês são capazes de fazer esse exercício, então também para não dar muita moleza, eu não vou explicar a cola, né? A cola está aqui e aí vocês parem aí o vídeo e interpretem essa cola, mas de qualquer forma, o exercício ele tá para vocês fazerem, né? Bom, essa expressão aqui, como a gente já tinha comentado, ela lembra as equações para a densidade de corrente elétrica. E também, quando a gente vai estudar fluidos, tá? Tem uma expressão parecida com essa aqui, que é para o escoamento de fluidos. E elas vão indicar, no nosso caso aqui, em que a gente está olhando para um fluxo de probabilidade, elas vão indicar a conservação da probabilidade, né? Onde esse J, como a gente tinha falado, ele corresponde a um fluxo de probabilidade. E aí, quando a gente olha de novo para aquela função de onda, a gente percebe que pode usar a densidade de corrente aqui nessa posição e que preserva essa relação, tá? Quando a gente faz esse módulo ao quadrado de π, é a mesma coisa de fazer π estrela, né? Então, o termo exponencial vai se cancelar e eu fico com o ρ. Então, eu posso reescrever a função de onda, não é? Colocando a raiz de ρ aqui. E, além do mais, a gente pode colocar uma grandeza, só mudando o nome, né? Eu vou colocar aqui na exponencial uma grandeza, uma função s de x e t. E aí, bom, como eu tinha falado, preserva essa relação e também é possível a gente verificar que eu continuo tendo essa expressão para o fluxo de probabilidade, né? Sendo que agora esse fluxo de probabilidade ele pode ser reescrito assim, ó, como o ρ vezes o gradiente dessa função s que a gente substituiu aqui na exponencial, dividido pela massa. Um exemplo que a gente pode pegar é justamente o exemplo da partícula livre. E nesse caso, nós vamos ver que a função de onda, ela vai ter um termo que é a representação da onda plana, né? Essa constante n aqui é uma constante de normalização, e aqui a exponencial de evolução temporal. Reescrevendo essas duas exponenciais em uma só, nós vamos ficar com essa nova expressão aqui, e aí nós vamos pegar essa expressão e escrever nesse formato proposto aqui, tá? Utilizando essa função s de x e t. Então, substitua aqui, ó, por s de x e t, e nós vamos ver que quando você fizer o gradiente desse termo aqui, né, a derivada em x, você vai obter, ou a derivada nas coordenadas, né, do operador x, você vai ter o momento linear, tá? E esse gradiente, ele entra aqui na expressão do fluxo de probabilidade, né? Vai ser a densidade de probabilidade vezes o gradiente dividido pela massa. E, finalmente, nós vamos perceber que esse fluxo de probabilidade, ele depende do momento linear. Aqui só reescrevendo essas últimas expressões que nós conseguimos no slide passado, e nós percebemos que o fluxo de probabilidade, então, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do momento da partícula. Isso reflete o fato de que a densidade de probabilidade caminha de acordo com o momento da partícula. Caminha quer dizer ao longo de x, né? Das posições. Se a gente pegar e integrar em todo o espaço esse fluxo de probabilidade aqui, veja o que nós vamos obter. Nós vamos ter a integral no espaço da densidade de probabilidade, que é π estrela π, vezes o momento, o operador momento, né? E essa integral de π estrela π vezes o momento, a gente sabe que é o que? O valor esperado do momento naquele instante t.
dividido aqui por n. Então, essa é a conclusão que a gente tira em relação a esse fluxo de probabilidade. E para os estados estacionários, então, a derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo, ela é zero, né? E você vai ter uma onda estacionária. A gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos para o item 2.5, propagadores. Até lá!